senhores generais que fazem parte do governo do Jair Bolsonaro, incluindo nessa conversa o general Mourão. Aqui vos fala um cidadão brasileiro, advogado, jornalista e reservista. Portanto, alguém não estranho à vida que os senhores abraçaram ao longo de 40 anos de suas vidas. Quero chamar a atenção e vou tratá-los da forma que os senhores merecem ser tratados por um reservista. Eu quero chamar vossas excelências para o campo de luta. Eu quero conclamar vossas excelências que não é tempo, não é momento de se ficar passando a mão na cabeça de gente que colocou o Brasil na lata do lixo durante 20 anos. Os senhores que hoje são generais de exército e de divisão, que é o caso do general Santos Cruz, os senhores ainda eram tenentes, capitães, majores, quando esses camaradas que estão aí, ao lado dos senhores, falavam mal dos militares. E a mim, porque defendia os militares. Porque eu sempre fui militarista. Eu sempre confiei nas Forças Armadas. Embora eu diga sempre que no meio dos senhores tem alguns carça-frouxa, alguns peidorreiros que sujam a história dos senhores. O Bolsonaro, entre seguir a carreira militar e a política, nós sabemos, seguiu a carreira política, e isso já foi dito várias vezes pelos senhores. Mas eu também quero incluir nessa conversa o general Leal Pujol, comandante do Exército, o almirante Ilker, e me perdoe o comandante da Aeronáutica, que ainda não consegui decorar o seu nome, que eu sou meio ruim de nome. Os senhores não estão aí à toa. Os senhores, todos, são a ponta de lança do povo brasileiro. Esse povo brasileiro que foi para as ruas e demonstrou publicamente que não queria mais o petismo, o MDBismo, o denzismo e todos os partidos que faziam parte da organização criminosa que por muito pouco não quebrou o Brasil. E os senhores estão convivendo hoje com pessoas a seu lado que o Carlos Bolsonaro já disse que querem matar o Jair Bolsonaro. E eu desde o primeiro momento entendi que a frase do Carlos Bolsonaro não era falando de morte matada, de tiro, de facada. Ele falava de morte política. Então, generais, não esqueçam do compromisso que os senhores têm com a nação brasileira, que está lá. Está dito no artigo 142 qual é a missão dos senhores. E 4 ou 5 dias antes da viagem do presidente Bolsonaro para a Suíça, para se apresentar como a nova cara da política da América Latina e do Brasil, os senhores não podem permitir, os senhores não podem ceder nem 1 centímetro em favor do centrão e dos políticos corruptos, denunciados, apontados como homens de comportamento duvidoso e de personalidade não ilibada para frequentar os gabinetes do Palácio do Planalto, porque essa era acabou. Os senhores generais, suas excelências, não estão junto e misturado não com essa gente. Até porque o junto e misturado não é coisa para nós, não. E esses camaradas que foram para a China têm que ser chamados
E alguém tem que dar uma lição para eles, dizer o que representa o governo chinês, o regime chinês. E o desejo da China de tomar conta dos países que ainda têm fragilidade democrática. Então, senhores generais, os senhores que estão hoje no Palácio do Planalto, representando a vontade do povo brasileiro que elegeu um capitão e um general para dirigir o país, os senhores não podem ceder, os senhores não podem permitir que nós tenhamos um contragolpe. Vejam bem, preste atenção no que está dizendo aqui um simples reservista, mas um bom advogado e um camarada da comunicação que consegue enxergar muito longe. Os senhores, se não reagirem imediatamente à tentativa de desmoralização do Sérgio Moro, que os senhores condecoraram várias vezes, no momento em que o Sérgio Moro, se a tentativa do Onyx e do grupo dele desclassificarem, desmoralizarem o Sérgio Moro e atirarem o Sérgio Moro na sarjeta, para que os caras da Lava Jato e os ministros que não gostam dele o perseguirem e ele for obrigado a sair do Brasil, os senhores terão cedido a esse grupo de apátridas que deveriam estar na cadeia. Sim, senhores, o chefe da Casa Civil é um dos que tinha que estar na cadeia, porque recebeu dinheiro sujo igual o do Lula. E qual é a diferença, eu lhes pergunto? De 100 mil, de 200 mil para 100 milhões? Nenhuma, porque esse dinheiro saiu dos cofres públicos, porque o dinheiro que ele recebeu, que o chefe da Casa Civil, que está tentando derrubar o Sérgio Moro, recebeu dinheiro sujo, igual o Lula. Então os senhores não têm o direito. Vejam bem, é um cidadão brasileiro, um reservista que está olhando no olho dos senhores, senhores generais. Os senhores não têm o direito de nos abandonar. Eu vou repetir. Os senhores não têm o direito de nos abandonar. Porque nós fizemos a nossa parte. O senhor lembra, general Pujol? O senhor disse, se vocês forem para as ruas e pedirem mudança e mostrarem o desejo, nós, das Forças Armadas, estaremos ao lado do povo. Pronto. O povo reagiu nas urnas. O povo fez o que ninguém imaginava: derrubar o petismo. E essa é a vontade do povo. O Bolsonaro é o agente desse voto, senhores generais. Ele e o general Mourão, que é par dos senhores no alto comando do Exército. Não permitam, por favor, em nome do povo, dos meus 6.555 brasileiros que me assistem, que estão comigo nesse momento, comigo e com a Terezinha, porque esse aqui é o Cristal Vox, que não tem dono. São 255 mil já inscritos no Cristal Vox. Gente de fibra, gente que não se entrega, que não tem medo, que não recua, que está ao lado de vocês. Não permitam que essa quadrilha organizada, eu digo não permitam no plural, porque os senhores são muitos, e o povo brasileiro está do lado dos senhores. Não permitam nunca que bandidos transformem o país exatamente na hora que os senhores estão no Planalto, junto com Jair Bolsonaro, porque acham que os senhores têm medo da população, que os senhores vão se resguardar, vão recuar porque têm medo da população. Mostrem ao contrário. Mostrem, por gentileza, por favor. Estou pedindo, por favor. Mostrem altivez. E eu vou dizer uma palavra que os senhores entendem. Sugiram. Façam uma sugestão ao presidente Bolsonaro que imediatamente troque o chefe da Casa Civil e coloque as coisas nos seus devidos lugares, para que nós não tenhamos que amanhã assistir aquilo que o STED lhe disse.
uma guerra nas ruas do Brasil, provocada dentro do palácio onde os senhores estão. Porque o povo não é bobo, não. O povo saiu às ruas para tirar do governo o PT, porque eles são covardes. Mas esse time aí resiste heroicamente, tomando de assalto a saúde, a assistência social, a casa civil. Me perdoe a forma que eu me refiro a vossas excelências. Um cabo velho aqui de comunicações, mas eu sou um cidadão e tenho o maior respeito do mundo pelos senhores, a maioria na reserva. E ao comandante que não me chama mais, porque eu já tenho 63 anos, ao general Pujol, saiba que eu estou na sua retaguarda, pronto para cumprir o meu papel. Até de bucha de canhão eu sirvo, se for possível, for necessário. Sou o primeiro que vou na frente para tomar o primeiro tiro. Em defesa do Brasil eu faço qualquer coisa. Pode ter certeza disso.